Paz seja com todos. Seja muito bem-vindo ao canal Vanguarda Bíblica. Aqui nós exploramos as Escrituras com profundidade e clareza, para que a palavra de Deus fale diretamente ao seu coração. No estudo de hoje, vamos abordar um tema fascinante e, ao mesmo tempo, intrigante: o profeta que ressuscitou um morto. Depois de morto, imagine um milagre tão extraordinário que o profeta nem estava vivo para realizá-lo. Um homem morto, lançado às pressas dentro de um sepulcro, toca nos ossos de outro homem morto e volta à vida. Parece cena de filme? Mas isso está na Bíblia. Nossa base bíblica principal encontra-se no segundo livro de Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21, que diz: Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas dos moabitas costumavam invadir a terra cada ano. Aconteceu que, ao sepultarem um homem, viram uma tropa. Então, lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que o homem tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se pôs em pé. Este milagre é singular porque, diferentemente de todas as outras ressurreições registradas na Bíblia, como a que Jesus realizou com Lázaro em João capítulo 11, versículos 43 e 44, ou a ressurreição do filho da Sunamita por Eliseu em 2 Reis capítulo 4, versículos 32 a 37. Este aconteceu sem oração, sem a presença de um profeta vivo, e através do simples toque nos ossos de um homem já morto. É o único milagre póstumo registrado em toda a Escritura. Dividiremos nosso estudo em 4 partes principais. Primeiro, conheceremos brevemente quem foi Eliseu. Segundo, analisaremos detalhadamente o milagre de 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. Terceiro, exploraremos o significado teológico. E quarto, extrairemos lições práticas para a nossa vida hoje. Parte 1. Eliseu. O profeta de dupla porção, chamado e ministério de Eliseu. O chamado de Eliseu está registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21. Partindo Elias dali, achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante de si, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Eliseu deixou tudo para seguir o profeta Elias. Em 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10, vemos o pedido da dupla porção. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Disse-lhe: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Eliseu realizou aproximadamente 16 milagres registrados, o dobro de seu mestre Elias. Entre eles, a multiplicação do azeite em 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. A cura de Naamã em 2 Reis, capítulo 5, versículos 10 a 14. E a ressurreição do filho da Sunamita em 2 Reis, capítulo 4, versículos 32 a 37. Contexto do último milagre. Durante o período de 2 Reis, capítulo 13, Israel enfrentava constantes invasões dos arameus e moabitas. O versículo 14 nos conta: Estava Eliseu doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Mesmo enfermo e próximo da morte, Eliseu ainda profetizou vitória sobre os sírios nos versículos 15 a 19. Após sua morte, seria sepultado conforme os costumes judaicos, mas Deus tinha um último milagre reservado através deste servo fiel, demonstrando que uma vida consagrada deixa legado eterno. Parte 2. O milagre póstumo. 2 Reis. Capítulo 13, versículos 20 e 21. Análise detalhada do evento. Leiamos novamente nossa base bíblica em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas dos moabitas costumavam invadir a terra cada ano. Aconteceu que, ao sepultarem um homem, viram uma tropa. Então,
lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que o homem tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se pôs em pé. O texto revela uma sequência extraordinária. Primeiro, Eliseu havia morrido de morte natural e foi sepultado adequadamente. Segundo, um grupo de israelitas estava sepultando outro homem quando avistaram uma tropa moabita. Terceiro, em pânico, jogaram rapidamente o corpo na sepultura mais próxima, que era a de Eliseu. Quarto, no momento exato em que o corpo tocou os ossos do profeta, o homem voltou à vida instantaneamente. O versículo diz: reviveu e se pôs em pé. Não foi processo gradual, mas ressurreição imediata e completa. Este milagre possui características absolutamente únicas em toda a Bíblia. É o único milagre póstumo registrado. Nenhum outro profeta realizou milagres após sua morte. Não houve oração alguma, diferente da ressurreição em 1 Reis, capítulo 17, versículo 20, onde Elias clamou ao Senhor. Não houve fé prévia dos envolvidos, eles simplesmente fugiam dos moabitas. O poder permaneceu literalmente nos ossos físicos do profeta. Foi totalmente instantâneo. Comparando com outras ressurreições, Jesus orou em João, capítulo 11, versículos 41 a 44, antes de ressuscitar Lázaro. Eliseu orou intensamente em 2 Reis, capítulo 4, versículos 33 a 35, pela ressurreição do filho da Sunamita. Elias clamou ao Senhor 3 vezes em 1 Reis, capítulo 17, versículos 20 a 22. Mas aqui, apenas o toque casual nos ossos causou ressurreição completa. Significado imediato. Este milagre demonstra que o poder de Deus não está limitado pela morte física de seus servos. Revela que uma vida verdadeiramente consagrada, como a de Eliseu, deixa marca eterna. Deus escolheu manifestar sua glória através dos próprios ossos de seu servo, confirmando que quando alguém vive completamente dedicado ao Senhor, essa dedicação transcende a morte física. Parte 3. Significado teológico e profético. O poder permanente de Deus. Este milagre revela verdades fundamentais expressas em Hebreus capítulo 3, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. O poder divino não se limita pela morte física dos servos fiéis. Isaías capítulo 55, versículo 11 promete: assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A vida consagrada de Eliseu continuou falando, mesmo após sua morte. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo escreve: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os próprios ossos de Eliseu tornaram-se instrumentos do poder divino. Tipologia e simbolismo. Eliseu funciona como tipo profético de Cristo. Assim como seus ossos trouxeram vida, Jesus, através de sua morte e ressurreição, trouxe vida eterna. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O vale de ossos secos, profetizado em Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 14, apresenta paralelo notável. A mão do Senhor veio sobre mim, e eis que havia ossos muito secos. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E os ossos se achegaram, e entraram neles o Espírito, e viveram. Esta profecia sobre a restauração de Israel encontra eco no milagre de Eliseu, mostrando que Deus pode ressuscitar o que parece morto e sem esperança. O milagre revela a soberania absoluta de Deus sobre a morte, confirmando 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Demonstra que o legado espiritual transcende a morte física. Hebreus capítulo 11, versículo 4, nos fala sobre Abel.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, e por ela, depois de morto, ainda fala. Uma vida consagrada continua impactando mesmo após a partida física desta terra. Parte 4. Lições práticas para hoje. O legado que deixamos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, nos desafia sobre Abel. Por ela, depois de morto, ainda fala. Que tipo de legado estamos construindo? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 e 13, Paulo adverte sobre materiais de construção. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Mateus capítulo 6, versículo 20, nos orienta. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Devemos viver de forma que nossa influência continue impactando vidas, mesmo após partirmos. O poder da vida consagrada. Gálatas capítulo 2, versículo 20 declara: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando vivemos verdadeiramente crucificados com Cristo, nossa vida torna-se canal permanente da graça divina. Filipenses capítulo 1, versículo 21, expressa a atitude correta. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Uma vida assim consagrada deixa marcas eternas, como vimos no exemplo de Eliseu. Esperança na ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57 proclama: Tragada foi a morte na vitória. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa esperança não é apenas ressurreição temporal, mas eterna em Cristo. Conclusão e aplicação. O milagre de 2 Reis. Capítulo 13, versículos 20 e 21, revela que o poder de Deus transcende a morte física dos servos fiéis, que uma vida consagrada deixa legado permanente, e que Deus é soberano sobre a morte. A pergunta que fica é: que legado espiritual você está construindo? Como Apocalipse capítulo 14, versículo 13 declara: Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, e as suas obras o seguem. Oremos. Senhor, assim como Eliseu viveu tão consagrado que até seus ossos manifestaram teu poder, ajuda-nos a viver de forma que nossa vida continue, impactando teu reino, mesmo após partirmos desta terra. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por assistir ao Vanguarda Bíblica. Curta, inscreva-se e ative o sininho. Compartilhe este estudo. Que Deus os abençoe. Até a próxima.